Boa tarde, gente. Boa tarde. Obrigado pelo convite, Influent Summit. A gente está muito feliz de estar aqui enquanto Banca Digital. Antes de começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para soltar um vídeo que apresenta um pouquinho rapidamente o que é a banca. Bom, gente, começando o bate-papo aqui, esse bate-papo que vai falar sobre como a gente molda a cultura nas redes, né? Como a gente acompanha, está sempre cronicamente online, acompanhando as tendências e também ajudando as tendências a acontecerem no Brasil. Eu queria que você, Murilo, que é o CEO e fundador da Banca Digital e também o criador do perfil Miga Sua Louca, é ele, falasse um pouquinho como você começou como creator e virou dono de agência. Fala um pouquinho da sua história e qual que é o diferencial da banca. Boa, gente. Obrigado a todo mundo que está aqui. Boa tarde para todo mundo. Espero que seja uma experiência mara aqui essa troca. E dando um breve tweet sobre a minha vida, como o Alberto falou, eu sou creator de berço ali. Eu sempre fiz meus próprios conteúdos. Eu sou de São Paulo, hoje eu tenho 29 anos. E nasci na periferia, em São Mateus. Não sei se alguém é da ZL, mas, enfim. Da onde eu vi, já viu as mãozinhas levantadas aí. E eu tive a sorte de, dado momento na minha vida, poder estudar um pouco de empreendedorismo. Então, por mais ter eu vindo de um lugar de muita vulnerabilidade, eu sempre tive um tino a mais para empreender, eu sempre tive um olhar diferente para negócios. E eu comecei a fazer meme para me auto-entreter. Assim, eu tenho um humor muito específico, gostava de páginas muito específicas. E comecei de uma maneira muito autodidata, sem mirar em isso virar um negócio. Hoje, enfim, a gente vai abrir mais um pouquinho aqui para vocês a dimensão de que essa brincadeira começou. A maioria, se não todos aqui, começaram de uma maneira autodidata, começaram em casa, no seu próprio celular. E é brilhante e super enriquecedor a gente ver onde esses perfis conseguiram chegar com tamanha influência, sem necessariamente mostrar o seu rosto. A gente viu várias pessoas dando um pitch super legal aqui, vários influenciadores contando de como é o processo criativo deles para geração de conteúdo, onde eles fazem uma curadoria do que está em alta, né, das pautas que estão em alta, para eles pautarem o seu próprio conteúdo. E a gente nasce um pouquinho antes, né? A gente está no passo para trás. Realmente, essas pessoas aqui são parte das pessoas que pautam o que vai ser a conversa do salão de beleza, do ônibus, do Uber. São nesses perfis que nascem as novas pautas. São eles que vieram meio que substituir aquele movimento da revista Tititi, das revistas de fofoca, das revistas de entretenimento, de música. Então, é isso. Eu vou passar a palavra aqui primeiro para o Henrique, para ele contar um pouquinho da história dele. Começou ontem, né, amigo? Boa tarde, gente. Eu sou o Henrique, criador da Gine Delicada. Mas antes mesmo da Gine Delicada, eu já ganhava dinheiro com a internet. Eu tenho há 20 anos já que eu vivo totalmente de internet. Eu nunca vivi de outra coisa. Com 12 anos de idade, eu criei uma comunidade, na época no Orkut, e naquela época essa palavra influenciadores, ela ainda nem existia. Eu tinha um número grande de membros, a palavra não era seguidores, a palavra não era fãs, eu tinha um número grande de membros, e aí por causa disso, alguns sites que nem eram grandes marcas, mas pequenos sites que queriam mais audiência, me pagavam para colocar o link deles na descrição da minha comunidade. E foi assim que eu comecei a viver, de anúncio na internet. Naquela época, eu tinha 12 anos, ganhava R$300 por mês. Na minha cabeça, eu estava riquíssimo. Minha mãe ficava super desconfiada, minha avó ficava desconfiada. Meu Deus, esse menino está fazendo coisa errada. De onde está vindo esse dinheiro?
o que você está fazendo, de onde vem? E aí eu tive que explicar lá em casa ainda como acontecia esse dinheiro, né? E eu sempre juntei todo o dinheiro que eu ganhava desde 12 anos para mudar para São Paulo e fazer publicidade. Eu nasci no interior de Minas, numa família super simples, e eu sempre vi na internet a chance de mudar a minha vida, né? E eu sempre acreditei muito nisso. Então, eu sempre juntei todo o dinheiro que eu podia, que eu ganhava com a internet. Eu me inscrevi, aí depois eu fiz um Twitter, eu escrevi esse Twitter na promoção da Nissan, eu ganhei um carro de 50 mil reais. E aí, isso em 2009, 2010. Vendi esse carro. Dinossauro aqui do nosso lado. E foi com esse dinheiro da internet que eu trabalhei na vida inteira, assim, até os 18 anos, que eu me mudei para São Paulo e vim estudar publicidade. Foi uma coisa muito importante para mim ter estudado publicidade. Eu acho que, principalmente hoje, né? Mas por que faculdade vai ajudar a trabalhar com internet, com criação de conteúdo, com influenciador? O influenciador nem precisa de estudo. Eu acho que não. Eu acho que quanto mais a gente consegue se aprofundar, estudar e buscar conhecimento, agrega muito. A gente consegue ter uma visão de marca e tudo mais. Quando eu vim para São Paulo com meu dinheiro, eu achei que meu dinheiro ia render muito, que eu ia conseguir me formar e viver uma vida confortável em São Paulo, mas quem mora aqui e até quem passa aqui sabe que São Paulo é extremamente caro. E eu não podia contar com um centavo nem dos meus pais, nem de ninguém. E eu tinha que me bancar 100%, pagar faculdade, pagar custo de vida. O dinheiro que eu achei que ia durar pelo menos até o final da faculdade, no meio começou a acabar, eu fiquei desesperado e comecei a pensar, eu preciso criar alguma coisa, o que eu vou fazer? Eu tenho a internet ao meu favor, eu preciso criar alguma coisa. E foi nessa que eu criei a Gina Delicada. Eu criei ela e uma semana depois ela tinha 1 milhão de seguidores. E isso foi muito bom para mim, começou a chamar a atenção do mercado publicitário, recebi proposta para trabalhar na maioria das grandes agências aqui de São Paulo como publicitário, né? E para mim isso é muito bom, começou a me dar uma estabilidade financeira, começou a aliviar um pouco para mim e eu já não precisava mais ficar preocupado com o dinheiro, no sentido de que, né, eu tinha uma renda garantida todo mês. E é engraçado isso, porque naquela época a palavra influenciadores não existia. E as pessoas hoje em dia, quando conseguem 1 milhão de seguidores num tempo muito curto, tipo uma semana, elas ficam ricas, elas fecham com a marca, o Magalu vai atrás, a Jennifer do avião foi um caso. Às vezes a pessoa não precisa nem existir, tipo a Marisa Mayô, que nem existe, mas ela conquistou uma notoriedade muito rápido por circular nas redes. No meu caso, o meu grande prêmio foi conseguir trabalhar numa agência de publicidade grande. E para mim isso foi incrível, assim, tão incrível quanto a faculdade, porque foi onde eu aprendi na prática a lidar com marcas, aprendi a ter essa outra visão que complementa totalmente o trabalho que eu faço hoje. Então, essa formação que eu tive de faculdade e trabalhar dentro de uma agência, eu acho que contribuiu muito para o jeito que as coisas foram acontecendo. E é isso, no meio do caminho a gente se reinventa, né? Eu comecei no Facebook, o Facebook hoje em dia ele não tem mais a audiência que ele tinha há 13 anos atrás, quando eu comecei a Gina, e eu tive que me adaptar para o Instagram. No Facebook eu fazia um conteúdo totalmente diferente do que eu faço hoje, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Hoje em dia a gente é muito focado em observar o que está acontecendo em reality show, novela, Big Brother, A Fazenda, e até as pautas do dia a dia mesmo, Morango do Amor, enfim. E hoje em dia o objetivo é mais comentar sobre os temas atuais, as pessoas elas se informam por meio da nossa curadoria. Mas mesmo a gente tendo que se reinventar, mesmo sendo um conteúdo totalmente diferente, a gente mantém a essência com que foi criado lá atrás, que é em despertar um sentimento nas pessoas, em ter um traço de humor no conteúdo. E eu acho que esse é o nosso diferencial. Eu acho que é isso, né? Não é só a notícia, é a geração de uma comunidade. Então ele pega o post, ele chama a galera para comentar o que vocês estão achando sobre isso, vamos debater, vamos extrair, vamos entrar na conversa, e isso faz parte do entretenimento, né? Como uma pessoa pode se entreter assistindo futebol, a outra pode se entreter assistindo reality show, enfim, e assim por diante. Então, é realmente criar uma comunidade onde as pessoas estão ali podendo debater a pauta, podendo fazer parte da conversa dentro de um grupo, isso é muito legal. E eu passo a palavra agora, gente, para uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço, que é a Vanessa, dona do Africanize. Quem não conhece, por favor, façam esse serviço para vocês mesmos e sigam. E é isso, conta um pouquinho para a gente, Van. Oi, gente, boa tarde, obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Vanessa, eu sou criadora e CEO do portal Africanize, hoje é a maior mídia sobre a cultura preta na América Latina. E eu criei a Africanize quando eu tinha 16 anos, eu estava na escola ainda, foi numa brincadeira mesmo, eu falei... Eu via ali meu feed do Orkut, do Facebook, não tinha representatividade. Eu não via dos meus ali, em algumas páginas que tinham naquela época,
E eu sentia falta, então eu falei, vou criar minha própria página. Vou trazer essa visibilidade para as pessoas que eu queria ver aqui na internet. Então, eu comecei a postar um pouco sobre a cultura, abri também em alguns dias da semana, eu colocava Dia dos Seguidores. Então, eu postava pessoas que eram totalmente fora do padrão. E isso foi crescendo muito rápido. Então, como eu estava na escola, eu tinha tempo para fazer essas coisas, né? Então, ficava mais fácil. E foi crescendo, eu tive que criar um grupo no Facebook, porque eu não estava dando conta da demanda dentro da página, de postar todo mundo. E coloquei o grupo lá para a galera ir recebendo os biscoitos deles lá. Eu falei, gente, agora vocês se viram no grupo, porque na página não vai dar para sair todo mundo toda vez. Eu vou ficar selecionando, então... E a página foi crescendo e eu sempre tive a escuta ativa da minha comunidade. Então, eu realmente queria saber o que eles queriam ver dentro da Africanise. E eu vi os comentários, traz um pouco sobre a cultura, fala um pouco sobre isso, sobre aquilo. E eu fui colocando dentro da página. E, recentemente, acho que tem uns 4 ou 3 anos que eu comecei a noticiar também, porque eu sentia falta de uma notícia segura e onde a notícia realmente fosse aquilo que estava sendo transmitido, não fosse algo muito e tendencioso. Então, comecei a fazer isso, que aí trouxe um pouco mais de peso para dentro da Africanise, para dentro da nossa equipe. E a gente foi para o Instagram, a gente estava com 400 mil seguidores, e teve acontecido com o George Floyd, que a gente foi uma das primeiras portais a noticiar, onde a gente alcançou de 500 mil seguidores para 1 milhão em menos de um mês. E isso foi o que deu boom na página. Então, ali que eu também vi que não era só aquela brincadeira mais. Então, se tornou um trabalho. E eu era totalmente de um nicho diferente de vocês. Eu era maquiadora, meu sonho era fazer moda. E eu estava trabalhando com isso, eu fazia noivas, e abri um salão ano retrasado. Mas a Africanise começou a tomar um tempo muito de mim, então eu tinha que estar em eventos. E tem como você estar aqui com Mano Brown? E eu fazendo noiva, eu falei, gente, Mano Brown, como assim? Não tem como me dividir. Então, eu não gostava de, cancelar com a noiva, isso para mim não existe. Então, eu tive que tomar uma decisão que era realmente seguir com a Africanise. Hoje, eu estou full time na Africanise. Desisti de um sonho para ter outro sonho também. Hoje, a Africanise é um sonho para mim realizado. E é isso. Hoje, a gente tenta trazer os nossos conteúdos com muita autenticidade, segurança, sabe? A gente pensa muito antes de postar. E hoje, ela é a maior referência, né? Então, a gente se inspira, mas hoje a gente é a inspiração das pessoas. E isso é um peso muito grande, porque eu sempre tenho que estar ali, inovando, acompanhando o engajamento e tudo mais. E a Africanise virou uma festa também, né? Conta pra galera. Gente, a Africanise virou uma festa, porque a gente tem a comunidade do grupo. O grupo tem 40 mil presentes lá no Facebook. A gente tem uns 6 grupos por estados, no WhatsApp, que transformou em festa em cada estado. A gente já fez em São Paulo, fez BH, Rio de Janeiro, para fortalecer essa comunidade. A Vanessa falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é sobre a dupla jornada, né? Geralmente, as pessoas que querem viver de influência, é muito difícil você já começar a viver de influência, porque, enfim, as marcas elas têm uma verba limitada e cada vez surgem mais e mais e mais influenciadores. Geralmente, a gente começa dividindo a jornada entre o emprego e a influência, e à medida que o tempo vai avançando, a gente vai conseguindo cavalgar nesse espaço. E como ela falou também, acho que a gente não precisa depender 100% do dinheiro só das marcas, né? Igual ela fez as festas dela que rolavam pelo país. Eu também, por um tempo, enquanto eu não tinha uma demanda de marcas, eu vivia como DJ e usava a página para divulgar meu trabalho como DJ e ia tocando pelo país. E é isso, eu acho que a gente tem que se apoiar na nossa rede para tentar criar novas formas de monetizar também, porque nem sempre depender só das marcas é fácil. Boa. E falando um pouco mais sobre isso de dividir jornada, eu acho que tem uma das histórias mais hilárias que a gente tem, que é o do Alex. Ele é o criador do Baú Explica, que é outra página também, que, gente, desculpa, para ser meu amigo, tem que seguir o Baú Explica. É tipo isso. Quem não viu o pet chinesa, né, na internet? Por favor.
Exato. E eu quero que você pode começar a ingressar nesse assunto dessa dupla jornada. Eu conheci o Alex não tem muito tempo, mas ele já tem uma trajetória de anos na internet. E eu acho muito legal essa duplicidade que ele faz com essa dupla jornada, essa vida online, essa vida não online. Eu acho hilário, eu acho incrível. Pois é, gente. Boa tarde. Eu faço tudo da minha página à noite, né? Então eu trabalho de dia, né? Com o quê? E eu sou advogado. Por Cara, um incrível que gênio pareça. dos memes. A pessoa mais engraçada que eu conheço é Não. advogado durante o dia e um meme maker. Mas aí, basicamente, o baú surgiu no ano passado de maneira muito aleatória e não foi algo pensado. Eu sempre fui criador de conteúdos nas redes, né? Eu criei a B-Charts em 2008 com a ideia de ter um espaço de debates entre as pessoas sobre música, TV e entretenimento, que não tinha naquela época. Não existiam redes como a gente tem, como nós temos, né? E no ano passado eu criei o Baú Explica e tem dado muito certo. E eu atribuo o sucesso do Baú ao contexto de narração dos conteúdos com as histórias que são explicativas e são engraçadas também, tanto para algumas questões sérias quanto para outras questões despretensiosas também, né? Então a gente tenta enxergar tudo sob uma ótica fora do padrão e com uma linguagem própria, porque as redes elas estão muito pré-moldadas, né? E então a gente fala assim sobre notícias e situações do momento, mas a gente também fala muito sobre pessoas que não seguem o padrão comum das redes, pessoas que muitas vezes não seguem, cada uma, né, por um motivo específico, os moldes da nossa sociedade, mas a gente faz isso de maneira engraçada e memética também. Amigo, e conta pra gente como você claramente foi uma das primeiras páginas no Brasil a usar inteligência artificial para gerar conteúdo de meme, né? Como você viu essa mudança? Como que você acha que isso impacta os conteúdos daqui para frente? Então, eu criei pad chinesa, né? Eu fui uma das pessoas, né, na prática. Peraí, alguém sabe o que é pad chinesa, gente? Alguém viu a Jade com o Davi Brito, num grande surto por aí? Foi dessa mente geniosa aqui do nosso lado. Não, e pad chinesa, na minha mente, foi um grande surto, né, coletivo. Segue sendo. Eu lembro que eu vi pad chinesa pela primeira vez no mês de março do ano passado, em um fórum fechado das redes, como uma brincadeira mesmo, que ficou ali mesmo. Em julho do ano passado, quando o Baú tinha um mês de vida apenas, eu estava procurando conteúdos para eu poder falar sobre, né? E eu lembrei daquela postagem que a gente tinha feito dessa novela fictícia. E eu fiz uma publicação no Twitter, como se eu fosse o Léo Dias, brincando, anunciando Pad Chinesa como uma novela da Globo, da Glória Pérez, e falei que seria uma novela estrelada pelo Davi Brito e a Jade Picon, para não fazer sentido nenhum. O post bombou muito, gerou muita repercussão, de fato, mas a coisa cresceu mesmo quando a revista Contigo foi atrás da Glória Pérez para poder saber se era verdade isso, se essa novela, de fato, Vocês imaginam existia. a Glória Pérez tendo que vir a público falando, gente, isso é uma maluquice, isso não é real. Exato. E aí eu lembro que a Glória Pérez, na prática, ela não achou muito massa, sabe? Ela falou que era algo feito por haters, né? Porque era uma brincadeira mesmo. Só que depois de um tempo ela entrou nisso, né? Ela viu que estava gerando muita repercussão de fato. A gente fez mais vídeos. A gente até criou, junto com o Marlon Mota, a música, né? Que teve 4 milhões de plays nas redes, que foi o Samba de Dragão, aquela musiquinha clássica. Então, foi tudo fictício e chegou à Globo, sabe? A Globo entrou em contato para falar sobre pad chinesa comigo, uma página que tinha acabado de, surgir. E daí para frente a gente foi vendo que a IA, né, tomou conta de muitas coisas, né? Ela está muito mais forte agora. Não existe uma lei específica sobre isso ainda. Eu sei que ela está sendo debatida, ela está na Câmara dos Deputados, eu acho. Mas, na prática, a gente não sabe especificamente como vai ser isso, mas a gente já tem um cheiro ali do que vai ser. Por quê? Porque a gente sabe que para a gente usar o nome ou a foto de alguma
pessoa, para a gente criar uma IA, a gente tem que ter essa pessoa consentindo, né? Na prática, quando eu fiz, gente, eu não tive, tá? A Jade Picon, ela nem estava sabendo disso, né? Ela ficou sabendo quando já estava no ar. Mas a gente foi sentindo isso e aí a gente foi basicamente deixando vir mais quem estava entrando nisso, quem dava like, quem falava sobre. Então a gente foi indo por uma zona que era segura dentro do que não era seguro. Eu sei que daqui para frente vai ser mais duro isso, né? Não vai dar para a gente ficar tentando a sorte nisso, mas naquela época deu muito certo, foi um hit. Todo mundo que a gente retratou ali amou, deu like, repostou, curtiram. E o que é legal é que é a primeira geração, né, de inteligência artificial. A gente vê nessa primeira leva personagens como Marisa Mayô, como Pet Chinesa, como tem um novo bebê super viral aí que está rolando. E é isso, a gente está na primeira onda, a gente está acompanhando esse movimento e... Teve gente que noticiou o canguru do avião como se fosse real. Uma verdade. A gente é cronicamente online e eu tenho até meio vergonha de assumir que eu já assisti uns 2 vídeos que eu fiquei assim, será que é, será que não é? E a gente, como eu falei, estamos na primeira geração disso tudo, temos um compromisso, né? Acho que quando a gente aceita também vir para cá no Influence Summit, aceita esse convite, foi justamente para também falar um pouco de propósito, porque é a premissa da banca hoje em dia, a gente entende que a gente tem um papel muito importante e relevante nas redes de conscientização. Essa onda de inteligência artificial, ela é boa, mas ao mesmo tempo ela consegue ser colocada num lugar ruim, porque cada vez mais a gente vai ver vídeos cada vez mais realistas e a gente vai se duvidar cada vez mais se aquilo é real ou não. E a gente tem trabalhado muito forte esse movimento da credibilidade, mais do que nunca, né, que já era uma coisa que a gente olhava, porque as fontes, né, vão ser cada vez mais relevantes. Eu não vou mais acreditar no vídeo, necessariamente, que passar ali no meu feed scrollando. Eu vou querer saber quem é a fonte, eu vou acreditar no Gina, porque eu sei que se o Gina falou, se eu sei se a Vanessa do Africanize, se está no baú, aquilo é real. E a gente preza muito por isso hoje, faz parte do nosso processo de propósito, enfim, é onde a gente tem tomado muito cuidado. E aí eu convido o Alberto também para dar um pitch sobre o que a gente tem feito para mitigar riscos, para estar atento nessas mudanças todas que vêm acontecendo. E é isso, né? A gente tem que estar o tempo inteiro com as anteninhas em pé ali para estar acompanhando o movimento, porque era isso. Uma tecnologia vem hoje, ela já muda tudo de um dia para o outro. Se a gente não tiver de olhos abertos, a gente fica para trás, né, Alberto? Com certeza. Eu cheguei na banca faz 1 ano e meio e para montar esse pilar de segurança, né, de reputação, eu sou jornalista, trabalhei muito tempo no Grupo Folha, com entretenimento na Folha, e a gente percebe, né, como o Gina falou, né, o Henrique, né, eu chamo de Gina Indelicada, as pessoas se informam pelas redes sociais, né, e a produção de conteúdo das redes sociais, infelizmente, não obedece, no caso de notícia, à produção do jornalismo, que se checa a fonte, se ouve as pessoas envolvidas, dá espaço para o contraditório, enfim. Geralmente, as informações da rede são publicadas muito rápidas, no Instagram, no Twitter, enfim. E a gente, na banca, tem essa preocupação, entendendo que, como mostramos no nosso vídeo, 92 milhões de pessoas, né, 6 em cada 10 brasileiros, 60 milhões únicos, mas 92 milhões de pessoas seguem as nossas páginas, a gente tem um compromisso de que aquele post, mesmo que for um post para poder entreter a pessoa, né, um post que vai fazer a pessoa rir, se emocionar, tenha cuidado, não traga um tema sensível, ou se vai falar de um assunto sensível, né, algum acidente, alguma questão de óbito, alguma denúncia, tenha contexto, tenha segurança, né? Segurança para o público que está acompanhando esse post, segurança para as marcas que anunciam, segurança para os criadores, né, que também escrevem, produzem esse conteúdo e querem e são responsáveis por esse conteúdo, por gerir essa comunidade de pessoas que estão acompanhando. Então, a gente, na banca, tem um time que monitora e acompanha todos os conteúdos, né, produzidos por eles, e a gente monitora a publicação e chama os perfis se a gente identifica algum tema sensível, alguma coisa que, de repente, pode desinformar ou fora de contexto. Por exemplo, nas redes sociais, é padrão, quando a gente posta uma foto em preto e branco, a gente significa que a pessoa morreu, né? Se a gente posta uma foto preto e branco na eliminação de um Big Brother, gente, a gente está...
falando da eliminação da pessoa do programa, mas algumas pessoas que não acompanham o Big Brother, que não sabem o que está acontecendo, podem passar na rede social e achar que aquela pessoa morreu. Quantas vezes, infelizmente, Faustão vem com problemas de saúde, algumas páginas postam uma página, foto em preto e branco do Faustão, e ele está vivo, está enfrentando uma questão de saúde. Então, são pequenos códigos que ajudam a desinformação se espalhar, né? Ajuda a desinformação se espalhar e isso não pode acontecer. Na banca, a gente montou uma cartilha de creators para trazer algumas regras, conhecimentos básicos, entendendo que o nosso ecossistema tem pessoas de todo o Brasil, né? A gente tem creators do interior de São Paulo, de vários lugares do Nordeste, do Norte do país, do Centro-Oeste. Então, são pessoas que tiveram formação, algumas passaram por universidade, como o Gina, que fez publicidade, o Alex, que fez direito, mas pessoas que são cronicamente online desde sempre. O Murilo. Eu acho que é importante reiterar esse ponto que você traz, que é super importante, que quando a gente começa a banca, a gente não tinha nenhum concorrente, não tinha ninguém para a gente olhar para o lado e falar, pô, a gente vai se inspirar nesse amiguinho e vamos ir pelo caminho que ele está indo, porque realmente a gente foi o primeiro produto nesse segmento, nesse nicho. Hoje somos nome de categoria e colhemos o ônus e o bônus de estar nesse lugar, né? O ônus é que tudo que você vai fazer primeiro, você acerta primeiro, mas se você errar, você erra primeiro também. Acho que faz parte do preço. E quando a gente senta e a gente se entende como propósito, se entende qual que é a premissa, que não é só a publicidade, não é só o like, não é só o engajamento, a gente teve uma grande questão que era: quais são as regras, né? Porque a gente cresceu ouvindo muito esse termo de a internet é terra de ninguém. Mas será que é terra de ninguém? Ou talvez um dia foi e hoje não é mais? Quem dita quais são as regras? É só as plataformas, os big techs que fazem vista grossa para um monte de coisa? Ou a gente, do nosso lugar, a gente pode conseguir ter algum tipo de contribuição também? E foi pensando nesse desafio que a gente fez o convite para o Alberto, que brilhantemente montou essa cartilha de regras para essa nova geração de perfis, de páginas, que a gente fez a 4 mãos, 6 mãos, 12 mãos, né? Porque a gente pegou a última cartilha que existia sobre jornalismo, era dos anos 90. Eu não poderia usar aquelas mesmas regras, se pautar naquelas mesmas coisas porque não é o que acontece hoje na prática. Então, a gente redesenhou, né, esse formato e hoje a gente tem essa cartilha como o nosso maior orgulho, como um dos trabalhos, enfim, que a gente mais se orgulha, de fato, dentro de casa. A gente compartilha tanto com os nossos creators internamente, como o Alberto falou, tem um time de moderação de conteúdo, como a gente também compartilhou e compartilha esse material com todos os creators que estão também fora da base da banca, em algumas outras agências, faz parte do trabalho de impacto positivo, né, que a gente quer ter. Com certeza. E a gente vai, em breve, atualizar a cartilha, trazendo coisas sobre IA também, né, sobre legislação, sobre compromissos e regras. Por exemplo, como o Gina falou, teve a notícia do canguru, né, que era um animal de suporte emocional e que ele não pôde entrar no avião, e era muito realista, né? E várias páginas publicaram, sem falar que era IA, deixando a dúvida. Então, tem algumas regras que a gente precisa começar a se adaptar e entender e aplicar para a produção de conteúdo, sem encarecer, né? Essas regras dinâmicas não são para deixar os trabalhos dos creators chatos ou para mudar a essência do trabalho deles, é para trazer segurança. E eu queria aproveitar esse gancho aqui. Pode falar. Acho que é muito importante a gente, tanto que somos páginas, nós que somos páginas, ou as pessoas que criam conteúdo do ponto de vista pessoal, as tendências, elas sempre são importantes. Então, sempre é importante a gente tentar observar o que está em alta e, principalmente, também o que vai ficar em alta, né? A tendência, antes de ser tendência, ela começa nos pequenos nichos. Então, observar a internet, o que está sendo falado em outros grupos, em outros nichos, é muito importante e pode te ajudar a antecipar essa tendência que pode ajudar a alavancar o seu trabalho. Então, a gente que vive um desafio constante do algoritmo, né? Porque o algoritmo hoje ele funciona de um jeito, daqui uma semana a empresa pode mudar totalmente. Isso impacta até a forma que é vendido comercialmente, né? Quem trabalha com influência deve ter sentido. A gente, no início, era vendido como um feed e 3 stories, era o combo. Hoje em dia, a gente mudou, é um feed e um repost do feed nos stories. E são coisas que mudam a lógica que você trabalha. A gente é vendido como mídia, né? Também.
a ferramenta é dinâmica. Mas eu acho que é sempre importante a gente se envolver nas tendências e procurar o nosso jeito de participar delas, entendeu? Claro que lançar tendências é incrível, vai te impulsionar muito, mas você não precisa ter sido a primeira pessoa a falar sobre alguma coisa para fazer a melhor participação dentro do tema. A Camila Pudim é um exemplo disso, né? A Camila Pudim, as trends que ela participa, são coisas que já estão rolando, às vezes, mundialmente, e de um jeito muito único, imprimindo a personalidade dela, de uma forma genial, com uma execução perfeita, ela consegue participar disso e, às vezes, ela acaba encabeçando uma trend que já está rolando. O Felco também é um debate que já estava acontecendo na internet, e ele colocou a contribuição dele, expôs eu acho que o sucesso do vídeo se deve muito a isso, porque ele fala usou bons argumentos e de uma linguagem muito compreensível mesmo por diferentes pessoas, né? Existiam outras pessoas que estavam falando sobre isso dentro de nichos, mas usando às vezes linguagens específicas, que distancia o público geral. Eu acho que ele trouxe uma linguagem que abraça. Então, acho que é isso. Mas aproveitando esse gancho que você trouxe de tendência, eu queria perguntar para todo mundo, e infelizmente nosso tempo está quase se esgotando. É curto, gente. É curto. Mas, Murilo, eu queria que você comentasse, a gente está falando também de cultura nas redes, quais são os sinais que a gente identifica um assunto viral, uma tendência? Eu acho que um exemplo que a gente pode trazer da banca é o caso Jennifer, né, a moça do avião. Quem não lembra dela, a banca foi a primeira empresa que fechou as publis, né, que a tornaram influenciadora. E depois eu queria que todo mundo falasse um pouquinho o que vocês identificam, como vocês identificam sinais de que um tema está viralizando. Boa. A banca, ela nasce com esse entendimento de precisamos traduzir o conteúdo da marca para o digital. A gente veio nesse lugar de tradução e, com o avanço, com o passar do tempo, a gente foi lidando com outros desafios, que era como a gente traduz o conteúdo para a marca, como fazer o caminho reverso disso. E eu até estava comentando com o Alberto ali no canto, é muito intuitivo, é um feeling, literalmente, assim, eu acho legal a ideia de que a gente possa aprender e ver gatilhos e ver pontos específicos para entender o que é viral, mas é muito de feeling. Eu até passo para vocês a palavra, acho que a Vanessa pode contribuir muito disso, assim, o que você vê num conteúdo que você considera ele viral? Eu analiso muito ali o que o pessoal está comentando, se está engajando muito rápido. Às vezes você tem uma frase, eu acho que quando você também, a gente trabalhando com isso há muito tempo, a Africanista tem 10 anos. Automático, né? É já automático, você já tem um feeling ali, você já consegue identificar de forma muito rápida. Eu estava acompanhando o Luva de Pedreiro bem antes dele estourar, assim, eu falei, caraca, esse menino vai estourar. E ele estourou, então, tipo, acho que a gente já tem o feeling já disso acontecer. E a gente estava até conversando, né, Gina, ali, que a gente não para a nossa mente. Qual a última vez que você teve férias? Nunca tive. Nunca tive férias, a gente não tem férias. Tira uns dias aí. Gente, para de falar isso pra gente, que a gente não tem como tirar dias. Só para vocês entenderem, tem alguns perfis que tem a dinâmica de subir um post a cada meia hora, um post a cada 1 hora. Então, isso mostra o olhar que eles têm que ter para com tudo, né? Porque tudo vira notícia. Em tempo real. Exatamente. Agora, eu queria passar a pergunta para o Alex, que é um conteúdo mais complexo, com mais trabalho ali na execução. O que você considera que é um conteúdo viral? Como que seu feeling apita para esse momento? No meu caso específico, eu acho que o sinal de que é uma tendência nova é como isso está repercutindo dentro das bolhas nas redes. No meu caso específico, como eu trabalho muito com tendências, eu preciso estar dentro de bolhas muito específicas para poder identificar quando tem alguma coisa que está emergindo dentro dessas bolhas. Então, eu estou falando do Flop Talk, estou falando de Twitter, X, estou falando de fóruns, das redes. Então, eu preciso estar sempre por dentro desses pequenos nichos para poder saber o que em breve vai estar aí para o grande público mesmo. Então, acho que em grande resumo é isso, assim, eles estão tão no front, eles sabem exatamente o que vai ser viral, o que não vai, o que vai ser tendência, o que não vai ser, porque eles consomem muito conteúdos. Para você ser um bom influenciador, para você estar por dentro das conversas, para você estar por dentro do que é hype, você tem que consumir
muito a internet, e eles fazem isso de uma maneira brilhante, e a gente tenta fazer isso cada vez com mais regras, diretrizes, cuidados, sempre pensando no mercado publicitário, sempre pensando no consumidor ali no final, na pessoa que vai puxar seu celular, vai scrollar. A gente toma várias iniciativas para lutar contra a desinformação, contra a fake news. Eu acho que é parte do nosso papel de propósito, assim, onde a gente consegue, da nossa mão, fazer alguma coisa, né? Eu acho que buscar as palavras certas é sempre muito importante. E não adianta você ter as palavras certas, mas ter começado do jeito errado, porque a atenção na internet é muito rápida. A pessoa está rolando o feed e o movimento é esse. Para você conseguir frear esse movimento, os primeiros segundos eles são muito importantes. Então, seja no texto, use o máximo de recursos que você puder, porque às vezes um assunto que nem é viral, você, com a sua capacidade de comunicar isso, do jeito de você escrever isso e falar sobre isso, pode ajudar a... Quem nunca viu aquele vídeo com a primeira frase assim, ó, chocado? Aí você já tá chocado também. Então, tipo, é isso, é a premissa. Você usa a palavra para gerar aquele... Meu Deus, meu Deus, olhem isso. Chocada. É uma coisa super Essa comum. semana a gente compartilhou um vídeo de um pai que estava com a mochila nas costas com o filho. Ele não viu que o filho dele estava nas costas dele, estava procurando desesperado. Ao invés de simplesmente noticiar isso e escrever, você começa a manchete, por exemplo, amiga, poderia facilmente ser você. E aí depois você conta o que aconteceu. Faz uma brincadeira. E você já cria o jeito automaticamente que as pessoas vão É compartilhar. postar como se fosse alguém conversando com você ali, né? Tipo, uma fofoquinha ali. Tipo, No grupo dos amigos. Criar Foi identificação, né? Criar identificação com o público, com a sua audiência, né? Que sabe, que gosta de consumir o conteúdo da maneira que você cria. O Gina tem um pouco, às vezes fofo, às vezes ácido, com muito humor. Africanize sempre muito informativo, mas também trazendo notícias positivas sobre a negritude do Brasil e da África também, né? E o Baú, que também traz informação, mas de um jeito bem humorado e criando também memes para a Rixas. comunidade. Criando as rixas. Gente, infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero agradecer todo mundo que acompanhou esse bate-papo. Mais informações sobre a Banca Digital, @Banca Digital, para a gente trocar, creators, né? Acho que a gente agencia páginas de entretenimento e memes. Quem tem uma página, quer mostrar o conteúdo para a gente, procura a gente. Estamos aqui para somar. E responsabilidade é importante, gente. A internet, como o Murilo disse, ela precisa... atuar de uma maneira, entender a internet, o mundo digital como mundo real também, né? Não tem essa separação mais. Então as regras que valem para cá, postar. valem na internet também. A gente precisa pensar assim. Boa, gente, obrigado. É rápido o nosso tempo. Se ficou alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram mandar uma mensagem pra gente, nosso Instagram está aí aberto, nosso LinkedIn, fiquem à vontade. Obrigado de novo por todo mundo participar, gente. Tenha uma boa tarde, bom evento para todo mundo. Palmas, palmas, palmas para eles!